Estamos de volta? Beleza, estamos de volta. Em Palmação, 18h34. Estamos aqui trocando uma ideia, falando de folia, falando do patrimônio cultural do Tocantins, que é riquíssimo. Conversando com o professor Valdir Zischt, e também que ele é pesquisador em Geografia Cultural e Religiões. E o Gei Gomes, participante das folias do Divino de Monte do Carmo. Eu perguntei para o professor Valdir sobre todas as ameaças, né? Que a gente sabe, em função das tradições, vai se modificando automaticamente, mas também tem as ameaças das tradições não permanecerem, né? Das novas gerações não assimilarem. Como é que é, professor? Dentro da sua pesquisa, o que o senhor identificou de risco do Tocantins perder isso que ele tem de mais interessante, que é a própria formação da sua identidade, que são as festas religiosas? Eu orientei 2 trabalhos lá em Monte do Carmo e Silvanópolis, né? Que são mais ou menos os mesmos foliões, ou muito próximos, né? O que me chamou a atenção é a quantidade de pessoas que fazem parte da folia com a idade. Então, a maior parte dos foliões tem acima de 45 anos. E só tinha um folião, na época que foi entrevistado, com 22 ou 23 anos. Então, o que me chama a atenção é assim, como é que nós teremos uma outra geração para substituir os mais velhos, né? Assim, para que dá continuidade. Eu fiz essa pesquisa em 2 locais, Silvanópolis e Monte do Carmo, e a resposta foi muito próxima, né? A essa constatação. E aí, o outro ponto que nos chama a atenção é com a necessidade do turismo ou do incremento do turismo, o risco de que as festas muitas vezes virem espetáculo. E aí pode perder o sentido. E aí perde o sentido, porque, por exemplo, o Gei, ele tem toda uma tradição dele de vivência, de experiência, de cultura com ele. Então, e os outros foliões que virão depois? Pode acontecer, como em alguns lugares do Brasil já aconteceu, de que a festa comece a esvaziar e tem que se contratar atores para fazer isto. Então, para fazer alguns papéis dentro da festa, para que o turista possa ver, participar e tudo mais. Então, é um risco que se corre. Então, no meu ponto de vista, pelo que eu já conversei e analisei com as pesquisas, a necessidade de incrementar mais o movimento interno na cidade, né? Da participação de outras pessoas, de formação de crianças, da valorização dessa identidade cultural, que ela não é só religiosa, mas ela é uma sensação de pertencimento, é estar pertencendo a uma cultura, se fazer dentro dessa cultura, imerso nessa cultura. Então, é um risco que a gente observa, né? Porque, como você disse, né? O mundo vai mudando, a cada ano tem uma mudança, as coisas vão alterando, e se a gente não ficar atento para as questões mais específicas, né? A gente fica preocupado assim, e aí? Como é que pode acontecer, né? Bacana. Gente, como é que vocês fazem para repor gente com talento e com gosto, fazer com prazer, com respeito que a tradição merece? Essa preocupação, como ele citou, ela é eminente, porque a juventude não é todos que assim, é poucos que abraçam essa causa, né? Agora, eu vejo isso de bons olhos agora, entrando um pouquinho em questão de administração municipal. Certo. Que é o nosso prefeito que está à frente do nosso município agora. Ele é muito religioso e gosta muito de folia. Certo. O Rubens da Paixão Pereira Amaral, a quem até eu mando um abraço. Então, eu vejo isso agora de bons olhos, que ele possa incentivar, né? Arrumar uma forma, uma escola cultural, né? Uhum. Um jeito para que incentive esses jovens, as crianças a tomar gosto da coisa, né? Então, isso, fazendo isso, eu vejo que diminui esse risco que o professor veio, né? Professor, claro. Nós temos também a associação, né? Que a Maria Amélia coordenava, e acho que tem a Folia Mirim. Então, e parece que tem um projeto também de educação, de desenvolver isso nas escolas, começar a trabalhar, apresentar essa cultura, porque as crianças sabem, né? Porque os pais, os vizinhos participam, mas elas precisam começar a entender tudo isso para se identificar no meio dessa cultura, né? Professor, eu queria que
Você é gaúcho, né? Você estava contando. Queria que você falasse até um pouco da sua origem, como é que você está aqui. Você disse que basicamente a cultura te conquistou, né? Essa cultura do Tocantins é que te conquistou, né? Uma das pessoas culpadas disso está aqui na minha frente, a Marinalva. Marinalva Barros? Marinalva Barros estava... Pesquisadora. Mas são pessoas que a gente vai encontrando no caminho e vão nos incentivando cada vez mais. Eu cheguei aqui no Tocantins em 99 para trabalhar na Unitins, né? Em Porto Nacional da Geografia. Fui conhecer um pouco da população quando eu estava fazendo minha tese de doutorado dos atingidos por barragem, e a partir daquelas pessoas que foram atingidas eu comecei a conhecer as práticas, as técnicas, a cultura da população. Não a população da cidade grande ou os urbanos, mas do interior. Ali que eu comecei a ter contato com essas tecnologias, com essa forma de fazer, com a forma de rezar. E numa aula que eu levei meus alunos para Monte do Carmo, eu encontro essa cultura que o Geis falou, gritando na minha frente assim, puxa vida, olha que coisa maravilhosa que nós temos no estado. E eu até então não soltei mais, né? O rei é bom, a rainha é melhor. O meu rei é bom. Então assim, a gente vai tomando gosto todo ano, ou na saída ou na chegada das folias. Eu levo meus alunos para conhecer, que é Monte do Carmo, perto de Porto, para eles terem essa ideia, para ter essa visão, esse contato. E por incrível que pareça, gente, tem alunos de Porto Nacional que não conhecem a folia. Olha só. Eles moram do lado de Monte do Carmo e nunca foram numa festa. Eles ficam encantados assim, como é que eu nunca vim aqui? Né? Sabem assim por alto, mas não conhecem de perto, né? Todo aquele ritual das folias se encontrarem, de fazer a volta na igreja, o giro, aquela coisa. A meia-lua. A meia-lua. A gente usa a palavra a meia-lua. E isso, assim, esse olhar que eu digo sempre, é um olhar estrangeiro, é de quem vem de fora. O Geis está dentro da cultura, eu venho de fora, então para mim é tudo muito estranho para ir conhecendo e analisando, tentando entender esse movimento. Só para saber, no sul, no Rio Grande do Sul não tem esse tipo? Não tem lá nem perto, nem chega nem perto. Nunca. As formas que tem são festas paroquiais, é festa que a igreja organiza. Então não tem essa coisa do popular, das pessoas organizarem a festa como aqui, com todo esse saber que você tem na festa, né? Desde da pessoa que vai cortar a lenha para alimentar o forno, para fazer o biscoito, de saber a temperatura, de qual tipo de lenha para usar, de fazer o licor, de saber o ponto do licor, de fazer toda aquela comida. Aquelas pessoas ficam com aquelas panelas imensas naquele fogo, mexendo, fazer comida. Esse ato de doar comida é muito bonito. Agora mesmo está próximo à saída das folias, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Perfeito. Que isso já serve de convite, né? Os ouvintes, os tocantinenses, para que possa, quem não conheça, vale a pena conhecer. É uma boa oportunidade, né? Nossa. Gente, eu queria que você falasse sobre esse calendário de festa que em Monte do Carmo todo mês tem uma festa. Olha aqui, vou citar aqui. Quase todo mês. Festa de janeiro, festa de Reis, né? Festa de São Sebastião, festa da saída do giro das folias do Divino, festa da chegada das folias, festa infantil do Divino, festa da Nossa Senhora do Livramento, festa da Nossa Senhora do Rosário, que são duas festas, na verdade, uma em julho e outra em outubro, e a festa do Divino Espírito Santo. Faltou alguma que eu não citei aqui? E qual o significado de tudo isso para Monte do Carmo, e como é que é Tem a festa da padroeira, né? De Nossa Senhora do Carmo, que é do mês de julho, que tem a missa no dia 15 de julho, né? Não, perdão, 16 de julho, que é a festa que começa os festejos com a missa de Nossa Senhora do Carmo. Qual é a melhor época No dia 15 de julho tem a festa do Capitão do Mastro, que é a que faz a véspera, né? Então, qual que é a melhor época de visitar? Desse jeito aqui, qualquer época os carmelitanos estão sempre de braço aberto para receber os visitantes. Agora, eu recomendo nessas oportunidades, né, dessas festas religiosas e recheadas de cultura, né? Mês de julho seria um pilar principal, vamos dizer assim, né? Que é mais enriquecida, que tem a festa da padroeira, a festa do Divino Espírito Santo e a festa de Nossa Senhora do Rosário. Mas sem desmerecer as outras, festa de Nossa Senhora do Livramento também, que é em julho, primeiro, se não me falha a memória, é primeiro sábado de julho. Perfeito. A festa de Nossa Senhora do Livramento, que é uma festa de grande relevância também.
Tá bem, nós temos hoje aqui o lançamento de um livro, Cultura, Festa e Devoção. Professor Valdir, por favor, apresente essa obra e fale um pouco sobre esse trabalho. Esse livro, pequeno livro, né? É um fechamento de uma vida aqui, né? De um momento de viver 26 anos no Tocantins e é uma devolutiva também para a Unitins, porque a Unitins me recebeu aqui quando eu cheguei e é uma forma de devolver para a Unitins também um trabalho que o NUTA, né, participou muito, me deu todas as bases, as informações para fazer a distribuição espacial das festas aqui na Diocese de Porto, a partir dos relatórios do patrimônio histórico que tem lá disponíveis no NUTA. Tá. O NUTA, que é o núcleo, Tocantinense de Arqueologia. Perfeito. Da Unitins. Então, assim, uma reunião desse olhar de estrangeiro, né, de fora, para essas festas, num olhar mais apurado, e eu organizei com a Maria Lúcia Fernandes Rocha também, que é uma professora, artista plástica, enfim. Então é o olhar de dentro, ela vem com o olhar de quem está imersa na cultura, com o olhar de quem está fora. Então a vantagem de quem está fora é que fica questionando por que isto acontece desta forma, qual é a função do careta, qual é a origem do careta, por que existe a caçada da rainha, qual é o simbólico daquilo, sabe, esses questionamentos para entender o movimento da festa, né? Porque a festa ela acontece num território e a cidade muda, né? Você tem a casa do império, a casa da rainha, os toldos para fazer a missa, você tem movimento de pessoas, você tem uma dinâmica, né? Então você tem a festa durante a noite, então a cidade muda, o território muda. O sagrado está lá, mas o profano acontece sem problema nenhum, né? E as pessoas felizes, né? De participar de algo alegre, né? Então o olhar de quem de fora que olha assim, puxa vida, é uma festa religiosa, mas ela é carregada de sentido e significado cultural, né? E isso que é gostoso, porque era uma área que até então a gente não tinha tanta informação assim, né? Tava meio parado. Agora nós temos muita pesquisa, né? A professora Marinalva Barros, a professora Kátia, tem a professora Noeci também, tem outra comigo e outras pessoas que estão produzindo. Então a gente está registrando em papel aquilo que estava na memória, né? Professor, eu pergunto para o senhor qual a importância de todos esses estudos no sentido do tocantinense valorizar aquilo que é seu, né? É justamente isso, porque até então nós tínhamos assim, comentavam das festas, falavam das festas, então entre a população isso é natural que aconteça. Mas nós vivemos num mundo imagético, né? Num mundo rápido, ele tem uma velocidade muito rápida de informação e não de conhecimento. Então, quando você gasta um tempo, usa um tempo para analisar uma festa, para tentar entender o movimento, é interessante registrar ele, para deixar para que as crianças, mesmo com celular, elas possam folhear um livro, elas possam abrir um livro, ou que ele esteja disponível também de forma virtual, para ter acesso à sua identidade, né? Porque de onde elas vieram, o que acontece à sua volta, né? O que tem de manifestação cultural, como é que ela se identifica com tudo isso, né? Isso é necessário. Junto com isso nós temos a arte, né? Que a arte também é necessária para a vida, né? Bacana, muito bem. Geio, eu quero perguntar para você sobre o simbolismo e o rito da folia, né? Por que tem esses ritos, né? Lógico, a gente sabe que tudo é muito simbólico, mas você poderia explicar o que acontece, cada rito, em que momento e como que é de dentro da folia? Sim, só para aproveitar um pouquinho do meu tempo, só voltando lá atrás e falando dos municípios, perfeito. Me falhei na memória, faltou Porto Alegre, e Almas, que também tem grande relevância. Bacana. É muito importante falar sobre Almas. E falando sobre os ritos da folia, quando as folias vão sair, as duas bandeiras vão para a praça central da cidade, para ali os fiéis beijar as bandeiras. Começa ali. Quando tem o pouso, como eu tenho essa graça de receber pouso da folia na fazenda, às vezes eu não recebo todos os anos, porque eu comprei uma propriedade aonde é a essência dos foliões da nossa terra. A região lá se chama Mata Grande. Certo. Então lá tem um pioneiro
que isso ele vem conservando, é de folia, é folião, os filhos quase todos são foliões. Então, quando eu cheguei para ali, eu pedi para que ele me cedesse uma vez um ano, outra vez o outro ano ser ele. Então a gente alterna nisso aí, porque é muito gratificante receber o Divino Espírito Santo na casa da gente. Quando chega, o alferes faz a avena, benzendo a casa, o dono da casa, a propriedade em si, né? A gente vai, ajoelha e beija a bandeira, ali recebe os foliões com muito agrado. E quando se fala do Divino Espírito Santo, se fala de fartura. É bom que se lembre disso. Perfeito. É barriga cheia. É nos pousos das folias, é na própria festa, na época da coroação. É muita riqueza, né? Às vezes até me passa na memória aqui para te falar de tanta... Porque tudo é muito importante, tudo é de muita relevância dentro dessa tradição. Tá bem. E são todos, assim, a folia é de cores vivas, né? Vermelho que predomina. Sim, sim. Né? É a cor do sangue de Jesus, né? Que, como tem um cântico dos foliões, né? Que eu até quero também mandar aqui um abraço para a presidente da Associação dos Foliões da nossa terra, lá de Monte do Carmo, né? A Rosa Amélia. Então, que ela dirige muito bem. Essa lá, o deputado Vicente Júnior conseguiu uma verba para que pudesse ser feita a sede dos foliões lá, já está pronto o prédio. Então isso é muito bacana, né? Viver o poder público também enxergar isso aí. É necessário que enxergue mais, nós precisamos de mais, né? No aspecto dos cânticos, como é que é organizado, como é que também ensina essa moçada a aprender, né? Tocar um instrumento e também executar toda essa parte aí dos... Eu vejo a questão dos foliões, para mim, eu vejo o folião como um artista, né? Então, tem quem faz a letra, tem igual o cantor, né? Um faz a letra da melodia, outro faz a melodia, outro, né? Então, mais ou menos assim. E os foliões, eles que criam, fazem as letras, que tem as rodas, né? E tem os cantos que são obrigatórios quando é para chegada, que se chama licença. Né? Tem o canto da licença, que é para chegar, pedir o dono da casa o pouso, né? Pedir para que possa se aconchegar. Tem as letras que compõem essa música. Aí tem o bendito, que é na hora que termina o jantar e na hora que termina o almoço. Né? É mais ou menos assim. Então tudo se fala em Deus, se fala na nossa religiosidade, se fala na cultura. Então assim, quem vai prestando atenção nesses detalhes, vai só enriquecendo o conhecimento e automaticamente vai pegando para si, né? Botando no coração essa nossa fé. Eu costumo dizer que, eu falo por mim, que eu confesso a vocês que eu tenho muito orgulho em ser católico. Eu queria perguntar para vocês sobre a Caçada da Rainha, que eu acho fantástico. Tudo. Quando se fala de Caçada da Rainha, tem as estrofes. Agora, como ele falando aí sobre felicidade, né? Tem uma estrofe que fala: eu passarei alegre eu vou cantando, Senhora do Rosário, que estamos festejando. Então isso nobrece a gente que gosta, que sente na alma. Eu costumo dizer que eu tenho isso no meu sangue, né? Então, e o importante disso, que ele falou, que a gente percebe, né, que está no sangue, o importante para acompanhar esses detalhes é que a criançada entenda isso, né? Sim, sim. Que se sinta pertencente, que consiga ver essa riqueza religiosa, essa riqueza cultural, né? Que consiga desejar participar, né? De querer estar junto, de aprender a cantar, aprender os movimentos todos, né? Isso é interessante, isso é extremamente importante, né? Outro detalhe que a pessoa tiver curiosidade para prestar atenção, por exemplo, da Caçada da Rainha. Sim. As estrofes que vai são umas e as que voltam são outras. Por exemplo, quando volta, fala assim: Rei, rainha, vamos embora, direto para a igreja visitar Nossa Senhora. Então, e quando vai,
Tem as que falam que o rei é bom, a rainha é melhor, né? Certo. E essa daí, que eu passarei alegre eu vou cantando, Senhora do Rosário, que estamos festejando. Então é mais ou menos assim. Então são cheios de detalhes riquíssimos, culturalmente falando, né? Muito, muito. E o envolvimento da comunidade? Olha, Como é que a cidade toda mobiliza. Se aqueles que não conhecem, que vê os vídeos, querem participar, não tem como não mexer com a essência de quem, no mínimo, quer ser curioso. E ir na caçada da rainha é uma coisa difícil de descrever. Tá na alma da gente, né? Tá na alma do carmelitano. A quem eu mando um abraço para toda a comunidade, né? Da nossa terra. Bacana. Professor Valdir, já estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu gostaria que o senhor falasse sobretudo do significado, né? Do que isso representa, né? Para a gente se identificar com o território, né? Quer dizer, o Tocantins, ainda quando era norte de Goiás, se valeu muito das suas características culturais para dizer que era diferente, para dizer que tinha uma outra formação, tinha um outro povo, e me parece que a gente já não vê isso com tanta, depois de criado, não vê uma valorização das suas, né, das suas características próprias que só tem aqui. A gente não vê essa valorização. O seu estudo indica assim, para a gente falar para os jovens o quanto é importante você ter orgulho do seu lugar. Exatamente, e da sua cultura. É o que o Geis acabou de falar, assim, ele tem esse pertencimento porque ele vivencia tudo isso, todo ano ele está imerso nisso. O nosso jovem hoje, ele está muito disperso pelas informações, né? Falta esse conhecimento, falta esse desejo de participar de alguma coisa que está próxima. Com o celular ele está sempre olhando para fora, está procurando outras coisas e não olha para si. Talvez ele vá valorizar depois, daqui a um tempo, quanto que ele perdeu, né? Que era uma coisa tão linda que outras pessoas valorizam. Mas o traço cultural que eu percebo no Tocantins é justamente essa espontaneidade de fazer as festas. É uma coisa impressionante que eu ando nesse interior, a maneira como as pessoas recebem. Nunca me viram, mas a maneira como respeitam, como recebem, a primeira coisa, quer um café? É sempre assim. Isso é com naturalidade. Com naturalidade, não é forçado. Isso em qualquer. Eu viajei quase os 44 municípios aqui da diocese, é o mesmo procedimento, é o acolhimento, é a educação, é a simplicidade de sentar, conversar. É só uma curiosidadezinha dos pousos das folias. Por incrível que pareça, quanto mais as casas humildes é que os pousos são mais bacana. É impressionante. As mesas são fartura, porque aquilo ali, a pessoa já fica, quando marca o pouso na casa dele, dali ele já começa a trabalhar com a cabeça, com bens materiais, para que chegue no dia, tá tudo certo. E também é uma solidariedade, fartura, né? É fartura. Não, e quando se trata das coisas pro divino, as porteiras vão só se abrindo assim. Coisa impressionante. Para quem chega numa festa, como eu cheguei em Monte do Carmo e vi aquelas mesas fartas, eu fiquei assim, não é possível uma coisa, e é natural. Sim. É uma coisa assim, que as pessoas trabalham, se esforçam e as coisas acontecem, magicamente as coisas acontecem, né? As boleiras, por exemplo, né, que vai fazer tudo voluntariamente, tudo né? voluntariamente. Não tem esse negócio de pagar, não, tudo é pela fé. É pela Bacana. fé. Nós estamos conversando aqui com o professor Valdir Ziskit e também com Gei Gomes, que é lá de Monte do Carmo, ele que é folião e sempre participou das festas tradicionais. Eu gostaria de deixar aqui a palavra final para vocês, as considerações finais, porque estamos encerrando. Foi muito bom conversar com vocês, por essa compreensão de onde nós viemos, que cultura nós pertencemos, né? Que a cultura molda a gente também, é preciso a gente respeitar, né? Dar o devido valor e ter orgulho acima de tudo, né? Não é, professor? Eu quero aqui agradecer em nome da nossa comunidade. Sei que não fui o suficiente para falar da grandeza da nossa terra, mas estou dando o meu melhor. E que aqui fica o meu abraço para Monte do Carmo, para o nosso Tocantins e para todos os ouvintes da rádio. E salve a folia. E salve Divino Espírito. Viva o Divino Espírito Santo. E viva a Senhora do Rosário e Senhora do Carmo. Exato. Senhora do Livramento.
São São Sebastião. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte da festa, desde o imperador, despachante, folião, as boleiras, as pessoas que cortam a lenha, que trabalham no forno, que fazem a comida. Sem eles a festa não existe, né? Não existe. Não, e é assim, agradecer porque eu aprendi, eu vindo de fora, eu enriqueci a minha cultura a partir do que eu vivenciei aqui, né? São 26 anos de Tocantins e eu cheguei de uma forma e estou de outra forma, porque a vivência que isso nos traz molda o nosso caráter, molda a nossa maneira de ver o mundo, modifica as relações que se estabelecem, que a gente sai um pouco desse universo da universidade, essa coisa muito formal, e chega na informalidade com muita vontade de aprender. São saberes diferentes, mas complementam. E é o povo autêntico, né? E a aprendizagem que a gente tem com esses saberes populares é muito grande. É muito grande. Então, assim, é um crescimento, é uma aprendizagem e um agradecimento ao GEIS que está aqui, às pessoas que fazem parte, que compõem essa festa toda que nós temos no Tocantins. Né? Eu também queria só agradecer pelo convite da professora Marinalva Barros, que é a amiga da gente. Eu fico muito grato em ter recebido esse convite. Bacana, nós agradecemos o professor Valdir Zisk e também Gei Gomes. Daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre patrimônio. Agora sobre patrimônio arqueológico, mas depois do intervalo, porque antes ainda dá tempo para rodar a música. Bacana, vamos aí, Cálice Bento com Milton Nascimento.